Como as mutações se acumulam no DNA ao longo de muitas gerações, nós vemos seus efeitos como diferenças entre os organismos. As linhagens de ervilhas de Mendel tinham diferentes genes mutantes, bem como as pessoas de diferentes grupos ancestrais ao longo da história. Na maioria das espécies, tem base genética. Pensando em meados do século XIX, assim como fez Charles Darwin e Alfred Wallace, que eram seguidores de Mendel, propuseram que essa variação, na época, torna possível a espécie se modificar, ou seja, evoluir com o passar dos anos. As ideias de Darwin e Wallace transformaram o pensamento científico, certamente. Eles colocaram uma perspectiva histórica na biologia e deram aquela credibilidade ao conceito da existência de um parentesco entre todos os seres vivos em relação da descendência de um ancestral comum. Isso na época não se podia pensar, não se imaginava isso, em meados do século XIX. Quando essas ideias foram propostas, o trabalho de Mendel sobre hereditariedade ainda estava em curso e a ciência da genética ainda não tinha nem surgido. As pesquisas sobre evolução biológica foram estimuladas, impulsionadas, quando as descobertas de Mendel vieram à tona no século XX, e um novo rumo foi dado no fim desse século. Quando surgiram, então, as técnicas de sequenciamento do DNA, aí tudo aconteceu de verdade. Essas técnicas tornaram possível ver as semelhanças e as diferenças entre os materiais genéticos de diversos organismos. Hoje, por fim, acreditamos que as sequências de nucleotídeos no DNA são resultado de processos históricos, e é possível interpretar essas semelhanças à luz do tempo. Organismos com sequências de DNA muito semelhantes descendem de um ancestral comum mais recente. Veja bem, ao passo que organismos com sequências de DNA menos semelhantes, ou seja, menos iguais, têm um ancestral comum mais remoto, ou seja, perdido lá no passado, bem distante. Com essa lógica, os pesquisadores conseguem estabelecer as relações históricas entre os organismos e, assim, prever ou determinar toda uma estrutura de evolução, de descendência. Chamamos essas relações de árvore filogenética, ou, de maneira mais conhecida atualmente, como filogenia, palavra do grego que significa origem das tribos. Atualmente, a montagem de árvores filogenéticas é uma parte importante do estudo da evolução. Os biólogos usam os abundantes dados dos projetos Genomas e de outras pesquisas como o programa Tree of Life, ou seja, Árvore da Vida, que extrai dados de fósseis para serem combinados aos dados anatômicos obtidos de organismos vivos e aí discernir as relações evolutivas entre as espécies. Muito bacana isso. E é dessa maneira que a genética revela ao mundo animais que já existiram, que hoje atualmente não existem mais, que foram perdidos por milênios. No próximo episódio vamos falar de genética e suas abordagens. Até lá!